Arrebatamento ao inferno, Elizabeth Ferraz, primeira parte. Afirmo em nome de Jesus Cristo de Nazaré que essas revelações são fiéis e verdadeiras. Meu nome é Elizabeth e sou uma serva de Deus servindo há muitos anos em intercessão em uma igreja fundada em 1999 por ordem de Deus Todo-Poderoso. Tive muita experiência com Deus em minha vida pessoal e na obra de Deus. Vou tentar resumir a experiência quando Deus me levou ao céu e ao inferno. Gostaria de agradecer primeiramente ao Senhor Deus de Israel. Agradeço por esta oportunidade. Peço que sua bênção encha o coração de cada pessoa que ouvir este testemunho do Senhor Jesus. Antes de falar sobre o que vi no mundo celestial, quero citar algumas referências bíblicas, pois as revelações que tive foram além dos sentidos naturais. Vou citar algumas referências que falam de experiências além dos sentidos. Atos 10 e 19. Enquanto Pedro pensava na visão, o Espírito lhe disse: Eis que 3 homens te procuram. Segundo Coríntios 12, 1 a 4. Não me convém, sem dúvida, gloriar-me. Terei visões e revelações do Senhor. 2. Conheci um homem em Cristo há mais de 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, tal arrebatado até o terceiro céu. 3. E eu conhecia tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. 4. Como foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, que não são lícitas a um homem pronunciar. Deus é verdadeiro e há muitas passagens na Bíblia que mencionam o inferno e o céu, mesmo descrevendo as ruas de ouro. Vou ler a primeira parte da revelação que tive no céu. Em uma noite comum, quando eu estava de joelhos orando, senti minha respiração saindo do meu coração. Rastejei e deitei com dificuldade. Quando olhei para o teto da minha casa, vi que estava quebrado. Embora eu pudesse ouvir tudo ao meu redor, quando tentei olhar novamente, vi 2 seres espirituais em vestes brancas que tinham tanta glória e flutuaram e pararam aos meus pés e me disseram: é necessário que você venha conosco porque o Senhor Jesus quer falar com você sobre algo muito importante. Jesus Cristo, a quem vós servis, que veio em carne, morreu e ressuscitou e está sentado à direita do Pai. Os anjos me seguraram e subimos. Eu vi meu corpo deitado no chão. Descobri que estava com uma roupa mais branca que a neve. É o meu corpo espiritual e é glorificado. Finalmente, os anjos me disseram: agora temos que nos apressar e ir mais rápido. Começamos a voar a uma velocidade incrível e passamos pelas nuvens e pelo céu azul. Fomos além das estrelas e vi os planetas do nosso sistema solar. Então chegamos a uma bela paisagem verde. Aqui na Terra não existe paisagem semelhante à do céu. O céu era lindo. Era uma terra com árvores e plantas com flores perfeitas. Vi animais passando. Todo o paraíso é perfeito. Sentei-me na relva verde e aproveitei para contemplar e admirar esta paisagem celestial e os anjos. Eu ouvi e vi os felizes santos do céu. As crianças cantavam alegremente e estavam felizes. Conheci um grupo sob as belas árvores do paraíso. Eles cantaram canções de louvor. Eles citaram passagens da Bíblia. Eles sorriram. Testemunho que não havia aleijados, nem doentes incapacitados, nem pessoas com rostos tristes. A Bíblia diz em Apocalipse 21:4: e Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro. Não haverá mais dor, porque as primeiras coisas já passaram. Eu estava sentado na grama do paraíso quando os 2 anjos que estavam comigo disseram: Elizabeth, temos que ir embora. Atravessamos então a rua dourada transparente e logo depois vi os rios de água viva como cristal saindo do trono de Deus e do Cordeiro e descendo em cascatas. O anjo me disse que este é o rio da vida. De repente o anjo do Senhor se inclinou e jogou a água cristalina em meu rosto e me disse este versículo. Ap 22:1 e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Então continuamos a flutuar na glória do céu. Contemplei um grande relógio na parede e ao lado dele estavam 2 anjos segurando 2 trombetas e esperando a ordem de Deus para tocar as trombetas.
O anjo me disse para observar este relógio. Quando olhei para os ponteiros, eram minutos antes da meia-noite. Eu disse a mim mesmo: assim que os ponteiros deste relógio se juntarem, no tempo de Deus, a trombeta soará e Jesus voltará para procurar sua igreja. Então essa mudança levará à mesa infinita do salão das bodas do Cordeiro. A mesa tinha quilômetros de comprimento e estava coberta com uma toalha branca ornamentada e seu bordado dourado foi feito pelos próprios anjos. Por fim, o anjo me disse para ir ao trono do Pai, ele quer falar com você. Assim que chegamos diante do trono, havia pessoas ao redor do trono que foram arrebatadas no espírito como eu para o céu. Eles estavam se despedindo de Jesus. Os anjos estavam lá esperando minha vez chegar. Assim que Jesus olhou para mim, ele veio em minha direção. Corri para ele como uma criança e beijei a seus pés. Pedi perdão e misericórdia. Fiquei emocionado ao beijar seus pés. Jesus é lindo e cheio de doçura. Seus olhos eram como chamas de fogo e tinham muito amor e misericórdia. Vi buracos em seus pés e cicatrizes em suas mãos e pulsos. Ele se virou e me mostrou o lado onde havia sido perfurado. A vestimenta do Senhor era gloriosa e de um branco perolado. Era mais brilhante que o sol. Ele tocou minha boca e colocou a mão na minha cabeça e disse: você será um vigia e profetizará. Diga à terra que aqueles que aceitam você, me aceitaram, aqueles que rejeitam você me rejeitaram. De agora em diante, você tem uma aliança especial comigo. Jesus olhou para seu pai que estava sentado em um grande trono de ouro e prata e muita glória emanava dele. A maldade da terra havia subido diante dele e o cheiro do pecado subindo da terra chegou às suas narinas. Mas Jesus intercedeu junto a seu pai que estava prestes a tomar algumas medidas contra a terra porque o pecado do mundo havia se levantado diante de seu trono. Jesus disse: Pai, espera um pouco mais por causa dos eleitos. O pai respondeu: vou esperar um pouco mais por causa dos eleitos. Amados, o pai está esperando um pouco mais de tempo. É por isso que temos que limpar nossas vestes e purificá-las. E então Jesus olhou para mim e disse: Elizabeth, avise minha igreja na terra. Muitos que vêm à igreja não veem, não ouvem e não entendem que meu retorno é iminente. Prepare-se como uma igreja amada. Eu não podia ver a face de Deus. Deus diz que nenhum homem viu a Deus, mas eu estava em contemplação do Senhor Jesus Cristo. Eu estava com ele pessoalmente. Pedi perdão com lágrimas e fiquei encantado quando 2 anjos me levaram para o céu. Eles vieram me trazer de volta em uma carruagem dourada com 2 belos cavalos brancos. Esses cavalos eram perfeitos e mais brancos que a neve. Nunca vi cavalos tão bonitos em toda a minha vida. Juntei-me ao anjo de Deus em sua carruagem. O anjo estava pressionando os botões dourados para ligar a carruagem celestial e nós viajamos pelos céus, entramos em nossa galáxia. Contemplei o universo, as estrelas, os planetas girando em torno do nosso sistema. Tudo estava muito bonito. Eu disse ao anjo que estava com um pouco de frio e perguntei se ele poderia fechar as janelas da carruagem. O anjo fechou as janelas de cristal da carruagem celeste cujo vidro era puro. A carruagem celestial estava se movendo a uma velocidade incrível e paramos no telhado da minha casa. Eu não queria sair, mas o anjo me disse: é necessário que você volte ao seu corpo porque Jesus precisa do seu testemunho na terra. Você voltaria para o céu porque o céu tem uma afinidade particular com você e sua casa dourada decorada com pérolas está esperando por você. Eu vi meu corpo e, finalmente, voltei para o meu corpo. Levantei os olhos para me despedir deles e eles sorriram para mim e me disseram: fique em paz. A visita ao inferno e as almas perdidas. Vou lhe contar uma revelação sobre o inferno que recebi. Depois da meia-noite, um anjo poderoso veio me ver. Ele era deslumbrantemente branco, mais branco que a neve. Ele tinha um cinto dourado na cintura e usava um capacete dourado com uma espada em volta dele e ele tinha uma glória sobrenatural. Ele me disse: vamos para o inferno. Muitos servos do Senhor estiveram lá visitando e é necessário que você vá lá e testemunhe na terra. Não tema, porque os demônios não tocarão em você.
Imediatamente subimos no espaço e então descemos além do mar para dentro da Terra. Havia um buraco negro através do qual entramos na Terra e vi um túnel aterrorizante sob a Terra. Havia enxofre dos enxames de demônios na forma de insetos. Eles estavam pairando e gritando palavras zombeteiras em vozes estridentes. Eles queriam destruir vidas na Terra. Quando eu estava no inferno, eu olhava para o chão. Estava cheio de lagartos, animais, lagartas, escorpiões, aranhas, cobras e ratos e todos os tipos de animais infernais, mas eles não podiam me tocar. Olhei e vi uma larga porta de madeira. Eu vi demônios ao redor da porta do inferno. Eles eram monstros de todos os tamanhos. No portal, estava escrito em letras vermelhas e pretas: "Bem-vindo ao reino do inferno." Os demônios e monstros me olhavam de forma ameaçadora. Eles estavam ansiosos para me capturar. O anjo levantou sua espada contra eles e eles abriram a porta e nós entramos. Idólatras e homossexuais e sodomitas. Assim que entramos no inferno, o cheiro era terrível. Eu vi muita fumaça cinza. Havia incêndios no chão e havia pessoas dentro do fogo. Eles estavam acorrentados. Ouvi muitos gemidos e gritos de terror. Ao redor da porta, havia demônios horríveis cheios de ódio e fumaça saindo de suas narinas. Eles mantinham guarda nesta parte do inferno e não gostaram da minha visita. O anjo lhe disse que esta visita é uma ordem divina. Olhei em volta e vi padres e freiras e pessoas que adoravam imagens de esculturas de ídolos na terra. Eles foram atormentados e crucificados em rochas mofadas. Os demônios se divertiam com eles com torturas terríveis. Muitos desses padres no inferno eram homossexuais e faziam sexo com crianças. Havia uma sala onde os demônios sodomizavam os homossexuais e pedófilos no chão. Neste lugar, os demônios se divertem com eles, mas essa tortura foi terrível. Visita ao complexo industrial e fabricante no reino do inferno. Quando saímos desta sessão, chegamos a uma sala onde havia uma grande mesa empoeirada sobre a qual havia diversos objetos e artigos. Na verdade, havia revistas de cultos religiosos orientais e folhetos de hereges satânicos. Eu vi uma revista sobre espiritismo. Havia também revistas pornográficas. Então eu vi revistas com alienígenas. Vi grandes prateleiras dedicadas às novas tecnologias nas quais se encontravam DVDs e TVs. Quero pedir aos Eu amados vi uma irmãos tecnologia uma ajuda avançada para que comprar estava as prestes a alianças de surgir casamento na de um Terra. casal e Depois pagar o seguimos casamento. para outra Vamos grande levá-los no sala onde cartório, havia uma mas neste exposição com momento nos do vitrines. canal, estamos Este sem era o condição complexo para industrial pagarmos, e e nem eles têm manufatureiro do inferno. condições, pois Nessa irmãos eles exposição querem de colocar a vida objetos no que iriam altar, circular saindo na da Terra, fornicação. vi anéis de Vamos ajudar cobra, este casal, colares, no casamento e correntes nas com suas caveira e alianças, ossos e em nome cruzados. de Jesus Eles iremos eram os símbolos batizá-los. para a Depois adoração iremos da nova era no batizá-los. Peço inferno. oração em Eu vi favor deste mulheres casal. demônios com Irmã seus cabelos Regiane cortados Reginaldo, curtos ela e os está homens grávida. demônios O com parto está tatuagens no previsto para o dia pescoço com 28 deste símbolos mês. Com a satanistas. ajuda de As algumas irmãs, a tatuagens missionaria Miori diabólicas já também conseguiu estavam nas algumas pernas, fraldas para o seu ombros e bebê. braços. Eles estavam sem Eles um estavam registro, na já barriga e conseguimos outras partes do solicitar e corpo. pagamos R$ 80. Essas ladies Graças usavam a roupas Deus, seminuas irmãos, já temos mostrando a feito barriga e muitas as obras partes através da ajuda íntimas. de vocês Vi aqui nesta homens tatuados plataforma. em Já todas as fizemos partes do 4 corpo, casamentos. até Este nos será o dedos, 5º mãos, casamento que iremos narizes, ajudar. Isso umbigos, através da ajuda orelhas dos e amados. línguas. No Mateus denso complexo 10:42 diz: industrial do inferno, entender, vi mesmo que bandas de seja apenas um pulseiras copo de água coloridas com fria, um anéis. destes Vi pequeninos, cabelos por ser este meu artificiais de um discípulo, certo com toda estilo vão certeza vos entrar em afirmo que de circulação modo no algum Brasil. perderá a sua Legiões de recompensa. demônios Deus vos foram abençoe. anexadas a eles e habitam nesses objetos feitos no inferno. Eles incitam as pessoas a fazer sexo contrário à palavra de Deus. Então fui para a terceira sala e vi a moda que será posta em circulação na terra. Eu vi as roupas transparentes. Vi as joias que serão consagradas na Índia e no Egito. Eu vi roupas tecidas por duas marcas populares na terra e elas foram dedicadas ao diabo para o consumo em massa de clientes na terra. Eu vi desenhos animados para crianças. Vi alguns filmes e séries infantis. Vi um filme de terror com vampiros e lobisomens, romances idólatras com imagens de santos. Vi mulheres vestidas com roupas de homem. Alimentos e medicamentos envenenados pelo inferno. Agora quero falar e chamar sua atenção para os alimentos envenenados. Como cristãos, temos o hábito de orar pela comida.
Quando queremos comer e beber algo, agradecemos a Deus. De fato, no inferno, vi uma grande cozinha onde as paredes eram pretas e os demônios preparavam venenos para colocá-los nos alimentos processados que comemos na superfície. Este lugar parece uma fábrica de produtos químicos na cozinha onde os demônios fazem o veneno, e no chão havia água oxigenada formal, açúcar, sódio aromatizado nesta cozinha no inferno. Vi demônios no inferno jogando fumaça cinza em vegetais e frutas que compramos nos supermercados e nas lojas. Fizeram o mesmo com os remédios que a gente compra em algumas farmácias. Não vou me aprofundar porque não sou médico. Neste campo, não quero relatar o que Deus me mostrou na revelação. Se você é um verdadeiro cristão, pode comprar o que quiser, mas lembre-se de pedir a Deus que purifique a comida que deseja comer. Ataque demoníaco. Aos casamentos, vi uma vitrine de vidro com alianças quebradas ao meio com pétalas enferrujadas. Estávamos nessa exposição quando de repente um demônio se manifestou diante de nós. Ele era um homem muito bonito em forma de manequim. Ele disse: "Meu trabalho é acabar com casamentos. Já destruí muitos casamentos apenas na festa de casamento e vou destruir mais casamentos na terra. Vou continuar a fazer as pessoas cometerem adultério. Farei com que as mulheres amem outras mulheres e os homens amem outros homens." Em seu quarto foram montados seus afrodisíacos, produtos sedutores, roupas e objetos eróticos. A maioria dos objetos e trajes eróticos são projetados e feitos no inferno. Falsas profecias e falsas revelações nas igrejas. Eu vi a sereia, Jezabel e a deusa egípcia. Eu quero falar sobre o espírito de Jezabel. Muita gente pensa que a demônio Jezebel só incita as mulheres a usarem produtos de beleza e maquiagem, mas essa é apenas uma de suas funções. Ela tem uma função ainda mais maligna porque é um principado muito forte e Satanás a designou contra povos e igrejas que não estão preparados para a guerra espiritual e destruiu aquelas igrejas cujos pastores ignoram as táticas desse principado. Ela dá falsas revelações e falsas profecias em nome de Jesus, mas não é Jesus, é o diabo. Assim que esta sereia apareceu no inferno, ela nos disse: "Veja o que estou fazendo pessoalmente nas igrejas evangélicas na terra." Olhei e vi uma mulher. Ela parecia um pastor e profetizou e revelou enganos que dividiam e estavam destruindo uma igreja. Muitas igrejas na terra foram demolidas pelas revelações proféticas desta mulher, mas ela parecia ser espiritual. Depois a senhora se tornou uma sereia. Este principado de falsas profecias também é uma deusa do Egito. Ela me disse: "Já fechei muitas igrejas e fecharei muitas outras igrejas evangélicas na terra. Eu quero que eles desapareçam porque eu sou Jezebel." O trabalho desse terrível demônio me surpreendeu. Aborto, sexo anal e oral. Sexo anal e oral é uma abominação. No inferno, as torturas são terríveis, principalmente para as mulheres que praticaram o aborto. Vi o sofrimento de quem também praticava sexo oral e anal. Eles suportaram terríveis torturas. Eu vi uma cobra demoníaca do tamanho de uma anaconda do Brasil. Essas cobras entravam nas partes íntimas das pessoas para rasgá-las. Seus gritos eram horríveis. Chorei. Quero dizer às pessoas que praticam esse tipo de sexo que parem. Casados e até cristãos praticam sexo anal e oral. Essas práticas são abominações e levam a um terrível castigo no inferno. Muitos homens casados se casam com suas mulheres para fazer coisas abomináveis. Eles dizem que não é pecado porque são casados, mas todos estão pecando diante de Deus e todos esses tipos de posições sexuais não agradam ao Senhor Deus. No inferno eu vi um demônio que na verdade era um verme gigante gelatinoso e quando ele abria a boca havia pessoas dentro dele que eram torturadas por outros menores. Demônios trazem para ele as almas perdidas. Essas pessoas foram alinhadas e acorrentadas e torturadas dentro desse volumoso verme. Havia um cheiro forte dentro deste verme. Vi almas perdidas no ventre desse verme gigante. Um plano luciferiano, de destruição global. De repente, vi uma tela grande como no cinema. Uma cena foi projetada na tela. Quando assisti, vi que na verdade era uma reunião. Dentro de uma sala,
Vi uma grande plataforma preta e várias autoridades e chefes de Estado reunidos nesta espaçosa sala. Vi pela primeira vez o Papa e seus bispos, mas também cardeais, ministros políticos de todo o mundo, atores famosos de Hollywood e todos os tipos de personalidades importantes da Terra. Então um personagem se levantou e o homem era muito bonito. Ele era perfeito, um belo homem de beleza europeia. Quando ele começou a falar, seu rosto e seu corpo se tornaram meio monstro. Então todas as celebridades e líderes políticos foram transformados em monstros e formas demoníacas. Eles eram terríveis e se tornaram um povo sem pernas, sem mão, sem olhos e sem boca. O caráter angelical do diabo tornou-se um monstro. Ele lhes disse: devemos destruir, temos que parar esses verdadeiros cristãos que estão resistindo a nós porque nosso tempo é curto. Temos que destruir o cristianismo porque sou eu quem reina, o poder e o reino da terra são meus. Enquanto o diabo continuava seu discurso para a elite mundial, de repente o anjo do Senhor me levou para um hospital na terra. Armas biológicas, eu vi uma enfermeira com uma injeção e dentro dessa injeção havia um líquido amarelo. O anjo me disse: olhe de novo. Olhei para ele e vi várias seringas com mosquitos. O anjo disse: esta é uma arma biológica. Esses mosquitos que você vê e o que tem nessa seringa são bactérias e vírus que vão ser injetados nas pessoas para exterminá-los. Este foi o programa do governo global. Depois de dias essas pessoas sentirão os efeitos e morrerão de tumores que são doenças causadas por essas vacinas. O anjo me informou que as vacinas futuras serão perigosas, mas serão colocadas em circulação pelas autoridades. Depois dessa visão fui pesquisar na internet e vi o caso de uma menina que foi vacinada e teve uma crise de epilepsia após aquela vacinação. Ela passou 2 dias sem falar. Ela não sabia que essa reação terrível seria produzida por essa vacinação. Este é um alerta para a humanidade. Depois vi pessoas em cargos dentro das igrejas mas que se enfeitavam com excesso de maquiagem a ponto de atrapalhar a comunhão com Deus. Existem vaidades que são necessárias, por exemplo, quando você usa um relógio para ver as horas ou um celular ou um carro. Então o anjo que estava comigo me levou a um trono mas não era onde está o Senhor Jesus Cristo. O Senhor me disse: este é o espírito do anticristo que domina a terra. Observe o comércio mundial, a economia, o humanismo mundial, as leis, a política, o materialismo, as tecnologias etc. Eles são contrários à minha palavra. Peça ao meu povo para orar. Eu estarei com eles e eles terão que viver na minha presença porque voltarei em breve. Minha mansão no céu, no dia 17 de abril de 2014, enquanto estava deitado, um anjo de Deus entrou e eu segurei sua mão. Ele me disse: servo de Deus, o Pai me disse para lhe mostrar algumas coisas. Ele está feliz com você porque você manteve seu corpo, alma e espírito em santidade. De repente, voamos a uma velocidade incrível e chegamos à terra da felicidade e da beleza. Eu olhei e vi um cristal verde e um prédio de 3 andares de ouro brilhante que ficava no meio de outros prédios, no centro da cidade celestial. Brilhou mais que os outros. O anjo me disse: olhe para este edifício. Eu disse a ele: que belo edifício! Está brilhando mais que os outros. O anjo me disse: esta casa é sua. É sua casa. Você viverá aqui se você se mantiver firme, se lutar e vencer. O anjo me disse: só vou te mostrar o elevador na sala e parte da cozinha e alguns quartos. Sem demora entramos no elevador de cristal que subia automaticamente sem precisar apertar um botão e então entramos em um lugar muito bonito. As cortinas eram douradas, o sofá era dourado e todos os móveis eram de ouro puro. A cozinha também era dourada. Gostei dos talheres. As janelas também eram lindas. O anjo disse: vamos visitar a cidade. Então saímos e sobrevoamos a cidade. Eu vi o rio da vida, as flores e os pássaros, tudo estava vivo na cidade eterna, inclusive as flores. Vi um grupo de crianças brincando em um jardim paradisíaco. Alguns estavam sentados na paisagem. As crianças irradiavam felicidade. Ninguém estava chorando. Eles estavam sorrindo,
pulando de felicidade, louvando a Deus. Havia brinquedos de pássaros, cachorros e outros animais. Sim, tudo perfeito. Muitas dessas crianças morreram em acidentes, outros morreram de doença, muitos foram abortados e todos pousaram no céu. Estavam todos radiantes de felicidade. Um deles olhou para mim e disse: "Diga aos nossos pais que estamos aqui, estamos com Deus na luz e na felicidade. Estamos esperando por eles aqui também." Eu disse que vou falar com eles. Decidimos voar e flutuar neste mundo do felicidade quando observei o anjo que estava comigo. Eu vi que ele estava usando botas, um cinto na cintura com uma espada na cintura e ouvi o som de sua espada. Eu perguntei: "Por que você usa botas?" Ele me disse: "Porque eu sou um anjo guerreiro acompanhando você nesta viagem. Eu também sou o anjo que caminha com você. Estou sempre ao seu lado desde o seu nascimento. Lembre-se de que você nunca estará sozinho na terra. Você me vê, você conhece minha presença?" Eu disse a ele: "É uma honra caminhar com você." Foi naquele dia que encontrei esse anjo que entendi que o Senhor havia enviado esse anjo para mim e meu ministério. Ele caminha comigo em meu ministério. Quando prego na igreja e onde quer que esteja testificando, ele está comigo. Quando eu oro a Deus, ele está comigo. Estou muito feliz por ter esse anjo. Elizabeth Ferraz continua. Próximo parte, a segunda, Elizabeth Ferraz segunda parte, vi pastores, e aqueles que confiam em título, no inferno, desconhecido, pergunta de pessoa desconhecida. Qual é a posição sexual bíblica permitida pelos cristãos para casais que fazem amor? Pergunta de um desconhecido. E se a mulher estiver grávida? Responder palavra de um homem de Deus, Evangelista Johnson. Um marido pode fazer sexo com sua esposa mesmo durante a gravidez. Mas ele deve adotar o chamado estilo missionário em cima dela? Quão bíblica é essa posição sexual missionária? Certas deficiências físicas e variações de altura não permitiriam a posição de missionário. O sexo é um dom gratuito de Deus e deve ser desfrutado apenas por casais, desde que sua cama não seja contaminada. Hebreus 13:4. Coisas que podem contaminar a cama incluem onanismo, ou seja, todas as formas de sexo contraceptivo, como masturbação, sexo anal, sexo oral, preservativos, DIUs, sexo gay e lésbico, incesto, bestialidade, sodomia e pornografia. Os casais podem explorar seus corpos por prazer e diversão. 1 Coríntios 7:4. Nós, cristãos, não devemos deixar de pedir a ajuda do Espírito Santo para nos ensinar o sexo e a capacidade de desfrutar de nosso leito conjugal para agradar a Deus. Essa é a obra do Espírito Santo. João 14:26. A posição de missionário pode não ser adequada para certas anormalidades físicas e desvantagens. O excesso de altura são fatores limitantes. O casal deve explorar seus corpos com amor e buscar sua postura física conveniente para o sexo.